Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Terrenos. Estamos no item Duração das Penas Futuras, questões de hoje 1003 e 1004. Aliás, a resposta da questão 1004 é de São Luís. Vamos lá? Duração das penas futuras. Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Resposta. Deus nunca age por capricho e tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Essa resposta anula qualquer possibilidade de existir inferno e de existir céu. Essa resposta anula qualquer possibilidade de existir céu e inferno. Então vamos lá. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Resposta. Deus nunca age por capricho. Então tudo tem uma razão de ser. E tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Portanto, céu eternamente em prazeres, em gozos, por atos subordinados à lei material, não faz sentido. Inferno, eternamente, perpetuamente, por um delito de não ter ido numa missa, por exemplo, é um absurdo. Por mais grave que tenha sido o delito, estamos falando de perpetuamente naquela situação. Então, Deus não age por capricho. Ele não olhou para sua cara e falou assim: ah, é? Você não foi na missa? Não foi na missa da Páscoa? Como assim você não veio me ver aqui na igreja, na missa da Páscoa? Ah, amigo, inferno para você, pela eternidade, perpetuamente. Jamais. Então Deus não age por capricho. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Então vamos entender. São Luís vai explicar para nós agora. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu aprimoramento. Uma vez que os estados Uma vez que os estados de sofrimento e de felicidade são proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para tornar-se melhor. À medida que progride e que seus sentimentos se purificam, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Esse tempo aqui, entre o erro e o arrependimento, é que faz com que o nosso sofrimento se perpetue, até que eu me arrependa de fato. É esse tempo. E quanto mais eu demoro para me arrepender de fato, mais eu prolongo os sofrimentos. De modo que o meu sofrimento, seja ele qual for pelo qual eu esteja passando, é apenas responsabilidade minha. Eu que demorei para me arrepender, eu que fui acrescentando um segundo, um terceiro, um quarto pecado àquele que eu já cometi, para tentar justificar aquela minha atuação com desculpas do tipo: qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Ah, vou falar para você, hein? Se fosse fulano, teria feito até pior. Essas desculpas do orgulho perpetuam o meu sofrimento. Sabe quando você conta uma mentira? Você conta uma mentira. Aí, para manter aquela mentira, você tem que contar outra. Aí, para manter aquelas duas mentiras, você vai se dificultando de uma certa forma, que você tem que criar outra, você tem que criar uma história. E você não pode esquecer daquilo que você falou, porque quando você vai conversar com a pessoa, você tem que se lembrar da primeira mentira, da segunda mentira que abonou a primeira,
daquela história que você contou e você vai criando situações complicadíssimas para você por conta da mentira. É assim com relação ao erro. A gente comete um erro, ao invés de se arrepender e reparar, a gente comete um segundo erro para tentar justificar e vai fazendo uma caca atrás da outra, uma caca atrás da outra. Você fala, meu Deus, como esse sujeito faz bobagem, dá desespero. Às vezes a gente assiste algumas obras de ficção que são assim. A gente fala, nossa, mas é uma caca atrás da outra, só vai piorando, meu Deus do céu. E via de regra por falta de honra, de honradez. E aí a gente vai se complicando cada vez mais e aumentando o sofrimento. Conforme nós vamos evoluindo, conforme os nossos sentimentos vão se purificando, a gente vai se arrependendo mais rapidamente. E principalmente vai perscrutando, vai buscando aqui dentro, fuçando aqui dentro, para ver onde que estão os equívocos que eu não faço ideia que ainda cometo, para deixar de cometê-los. Eu dei um exemplo recentemente de uma palavra que é considerada racista, porque ela era usada como forma de ofender aos negros, que é o verbo denegrir, que era usado para dizer eu vou denegrir a sua imagem, eu vou rebaixar você ao negro. Era usada com esse intuito. Pode até ser que hoje não seja usada com esse intuito, mas ainda é gatilho para o racismo. E quem sabe o que é racismo são as pessoas que sofrem o racismo. Não adianta você que não sofre racismo ou que não percebe o racismo achar que todos devem ser guiados pela sua mente, porque isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é tolice, né? Então vamos lá. E aí, você, eu ou qualquer um de nós usávamos a palavra denegrir uma coisa natural. Aí, você tem que ver, rapaz, eu fui lá, o sujeito me humilhou, denegriu na frente de todo mundo. E aí, você e eu descobrimos isso, como eu falei aqui agora, que é uma palavra que incita o racismo, que fomenta o racismo, que mantém o racismo vivo, o racismo contra o negro vivo. E aí eu falo, nossa, eu usava essa palavra, meu Deus do céu, desculpa, Senhor. Eu não sabia. Eu não sabia. Nossa, já deu um arrependimento aqui dentro. O remorso é nosso, o que vão pensar de mim. O arrependimento, nossa, quantas pessoas eu ofendi com isso. Puxa vida. Não vou falar mais, né? Descobriu o que é errado, para de fazer. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu falo assim: você pensa o quê? Tanto que, tanto que diminuíram a minha imagem, tanto que tentaram manchar a minha reputação. Lutei contra a minha má inclinação porque eu tinha o hábito de usar a palavra denegrir e quase falei de novo. Porque veio naturalmente. Aí eu lutei contra. Como que eu reparo isso? Não tem como eu chegar para cada uma das pessoas negras desse meu Brasilzão e pedir desculpa por ter usado a palavra denegrir. Então o que eu faço? Na primeira oportunidade que eu ouço essa palavra, eu falo: você sabia que essa palavra é racista? Eu aprendi que isso aí é racismo, assim, 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 fomenta o racismo, mantém o racismo vivo no coração das pessoas, isso faz mal e tal. E fala com outra pessoa, e fala aqui, fala ali, divulga essa situação, está reparando o mal que cometeu. É uma coisa tão simplesinha, tão pequenininha, que foi um erro involuntário, que veio o arrependimento quando eu descobri que era errado. A expiação é criar aversão aqui dentro para eu não cometer mais. Eu fiquei tão chateado que eu sou incapaz de cometer isso de novo. E estou reparando. Quanto eu posso, eu informo as pessoas sobre esse fato. E cada vez que eu vou falar sobre isso, que vem aquela
aquela naturalidade de usar a palavra, que é a prova que eu estou passando, eu venço ela lutando contra as minhas más inclinações. Dá para fazer. Nessa encarnação ainda, como nós lemos algumas questões para trás, alguns vídeos para trás, dá para reparar nessa mesma encarnação. Dá para fazer. Estou falando uma coisinha simples, mas cada um coloca na sua vida. Então a duração do sofrimento, do nosso sofrimento, ele depende do meu arrependimento. André Luiz, quando estava no umbral, ele conta no livro Nosso Lar, que demorou 5 anos, 5, 8 anos, eu não lembro agora se são 5 ou se 8 anos. Sei que são anos que ele ficou lá. O que faltou para ele? O arrependimento de toda aquela situação. E ainda assim, quando ele chegou no umbral, quando ele chegou na colônia, chegou no Nosso Lar, estava nas câmaras de retificação e foi informado que ele era sim o suicida involuntário, ele não aceitou. Demorou um pouquinho para ele aceitar. Aí que, né, a coisa foi passando. Ainda assim tinha orgulho ali e tal coisa e tal. Nós somos assim, não tem diferença. Bom, tem diferença, né? Ele está fazendo um trabalho, fez um trabalho extraordinário com Chico Xavier e nós estamos aqui ainda recalcitrando no erro. Tomara que a gente não, né? Tomara que a gente esteja andando para frente, que a gente esteja evoluindo. Mas perceba, a duração do sofrimento, ela depende exclusivamente do meu arrependimento. Sincero, não remorso. Do meu arrependimento sincero. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.